de busca da nossa espiritualidade, com conforto. Vamos pedindo então já aos nossos mentores, os mentores desta casa, que proteja cada um de nós, que proteja a Manuela hoje na sua palestra e a todos que aqui estarão, para que a gente consiga ter o melhor proveito dessa noite. Para iniciarmos, eu vou pedir para o grande amigo Cipriano que ele possa trazer para nós as palavras de abertura. Cipriano, o microfone é seu. Boa noite, gente. Obrigado de novo, Manuela, pelo convite. Uma alegria muito grande que eu tenho estar na casa. Né? Dora, Jane, faz tempo que eu não vejo. Eu busquei alguma coisa aqui para a gente começar a ficar no tom de ouvir a palestra da Manuela. Quis pegar alguma coisa bem leve. E tem um texto que eu vi que chama Temos Muito Que Viver. Então, é baseado no trecho da música Travessia do Milton Nascimento. Então, ele começa por um trecho que fala: vou seguindo pela vida, me esquecendo de você, já não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver. Então ele fala, o autor, se não me engano, eu não tenho certeza que eu acabei cortando, o Zé Carlos de Luca. Então ele fala, há trechos na nossa caminhada em que o peso das dores se torna, em alguns momentos, quase insuportável. Nesses momentos, paramos a marcha, choramos, lamentamos, ficamos paralisados e sem vontade de levantar. São os instantes em que recebemos a visita da desilusão amorosa, da inexplicável despedida de emprego, da enfermidade precoce, do abandono do melhor amigo, da agressão vinda dos nossos melhores afetos, e assim por diante. São os dias que se fizeram noites que parecem não ter fim. E, quando a noite escura nos surpreender, diremos como Milton: forte eu sou, mas não tem jeito, hoje tenho que chorar. Choremos, né? Choremos sim, sintamos sim, mesmo que seja por um instante. E deve ser por um instante, né? A nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, tão humana que nós somos. Isso nos fará bem, alivia a alma e nos ajuda a recuperar as forças. A tristeza, como as águas de um rio, precisamos deixar as águas passarem. Não coloquemos diques para represar as águas da tristeza, senão a gente fica doente. Pois elas poderão transbordar e inundar nossa alma de uma melancolia profunda. A música do Milton é de uma sabedoria profunda, pois ela começa com o desabafo de alguém que está triste porque perdeu um grande amor. Aí ele cita de novo: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é o meu esse lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Ele continua: a partir do momento em que aceitamos a nossa tristeza, a nossa condição humana, e sentimos a dor no nível em que ela se encontra,
soltando a nossa voz, chegamos ao ponto da cura e da transformação, pois todo o mal já terá se tornado água passada. É o ponto em que Deus nos faz fortes, com energia suficiente para levantar e seguir a vida. Por isso, Milton, na segunda parte da canção, descreve o processo de cicatrização da ferida. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo. E se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço. Com meu braço, o meu viver. É o momento em que reaparece aquele apetite por viver, por amar de novo, por tentar mais uma vez, por continuar o ciclo interminável da existência. Ele cita o Chico Xavier e disse também, né, que as lutas chegam e passam. As provações aparecem e desaparecem. As incompreensões se fazem nuvens e se dissipam. Os desafios do mundo gritam e se calam. Tudo vai passando na terra, mas o Senhor está imutável nos excessos de nosso espírito. É o tempo da travessia que está nos chamando. Um tempo em que não se deve olhar para trás. Um tempo em que se deve esquecer o que passou, porque um novo tempo chegou para nós. Um tempo em que não se vive só de sonhos, mas também de braços firmes e pernas fortes. Ou seja, vamos agir, né? Vamos sair do marasmo, vamos ajudar o anjo da guarda e Deus também a nos ajudar. Um tempo em que a pele frágil da criança vai sendo dourada pelo sol das experiências iluminativas. Façamos a travessia. Deus está no íntimo de cada criatura humana. Sopra seus ventos para aquele que decide chorar, enxugar as lágrimas e seguir a vida. Não é simples, não é fácil, mas convenhamos, é divino viver. Então vamos viver as nossas vidas. Essa foi o toque para a gente ficar bem aberto a escutar a palestra da Manuela. Fique à vontade, Manuela. Boa noite a todos. Tem uma colinha básica aqui, para se tiver algum branco no momento eu vou fazer uma consultinha básica. A palestra de hoje, esse tema sonhos, foi sugerido por vocês, naquela vez que a gente fez aquela enquete aqui na palestra do Marcelo. Então, é uma palestra dos temas livres. E aí eu consultei vários livros e revivi vários conteúdos que eu tinha acessado ao longo desses 2 anos de intenso estudo sobre a doutrina espírita, a espiritualidade. E foi um tema que me chamou a atenção, eu que escolhi depois, dentre os temas que vocês indicaram. Então, vamos falar um pouquinho sobre sonhos hoje. Há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas elas, só as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Mais pra frente eu vou contar para vocês de quem é esse texto. Calma nessa hora. Bom, existem 3 tipos de sonhos, né? Os sonhos fisiológicos, que é aquele que nos conecta às nossas sensações do corpo.
o sonho psicológico, que aí ele exprime todas aquelas questões internas que a gente precisa trabalhar e às vezes vem em formato de sonhos. Existem os sonhos espirituais, que é aqueles que nos conectam com o mundo espiritual. É sobre esses sonhos que eu vou falar com vocês essa noite. Consultando o livro dos Espíritos, né, a gente tem algumas questões lá no capítulo de emancipação da alma que fala sobre isso. Durante o sono, a alma repousa como corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam. E como o corpo não precisa do espírito, este percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? No sono, o espírito recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com aqueles que são caros, seja neste mundo ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, até mesmo porque o espírito não as percebe pelos órgãos do corpo. Na verdade, então, os sonhos na visão espírita são lembranças de experiências vividas pelo espírito. São efeito do fenômeno de emancipação da alma. É aquele retorno para casa, né, Cipriano? É aquela saudade que a gente tem, e nesse momento a gente tem essa oportunidade. Mas então, o que é esse fenômeno de emancipação da alma? Encontrei vários termos que podem descrever esse tipo de fenômeno. Pode ser uma viagem astral, uma projeção astral, projeção da consciência ou um desdobramento espiritual. Confesso que esse monte de termos para o mesmo assunto na doutrina espírita sempre me confunde. Então você sempre tem que ficar estudando para poder chegar no mesmo conteúdo. Então é quando o espírito se desliga parcialmente do corpo físico e retorna ao seu plano de origem. Em um texto ele citou uma comparação, né, do corpo com o espírito e um balão preso a uma estaca. Então, se o balão está preso na estaca, ele está seguindo, vai para lá, vai para cá, e a estaca sente essa vibração, todo esse movimento que o balão está fazendo. E é exatamente isso que também acontece com o nosso corpo, nesses passeios que ele dá, né, durante essa emancipação da alma, ou esse desdobramento. E quem nunca, né, teve aquela sensação de acordar, nossa, parece que eu trabalhei a noite inteira, né? É aquela coisa, por mais que a gente não se lembre do que fez à noite, você teve aquela sensação, então o seu corpo acaba sentindo um reflexo de tudo aquilo que você vivenciou durante a noite. Então a gente tem a alma, que é um princípio inteligente. A gente tem também o espírito, que é composto pela alma, e o perispírito, que é esse envoltório fluídico da alma. E aí eu tenho uma definição aqui do perispírito. Preciso pôr o óculos para poder enxergar a letrinha. Esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é bem legal, ele explica várias coisas sobre mediunidade. Então, o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento. Seja nascido da nossa própria imaginação, seja da imaginação de inteligências mais vigorosas a nossa. Mormente quando a nossa vontade rende, e refletida a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Então, o nosso perispírito vai seguir um formato que assim a gente desejar. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento e se preparar para isso, a gente pode definir esse formato do nosso perispírito. E aí a gente tem o ser humano, que é composto pelo espírito e o corpo físico. Tudo isso para explicar o que é essa emancipação da alma. E aí, até para a gente entender melhor como funciona todo esse processo, eu recomendo para quem se interessar do tema. O ano passado a gente fez 3 encontros sobre corpos sutis, que estão gravados lá no YouTube do SPI. Depois eu compartilho o link com vocês no grupo do WhatsApp ou no Instagram. Se tiver alguém aqui que não está dentro do grupo do WhatsApp, depois se quiser compartilhar o número, a gente inclui.
que vale a pena, porque lá a gente vai falar de todos os corpos, qual a função de cada um, e aí é mais fácil entender esse movimento, né, da emancipação da alma. Então, falando um pouquinho sobre esse desdobramento espiritual. Então, o perispírito se desprende parcialmente do corpo físico, e ali tem uma ilustração só para a gente ter essa noção, né, desse movimento. Né? Ele pode ser consciente ou não, durante o sono ou não. Ali vocês vão ver essa pequena ligação que a gente tem entre o corpo e o perispírito, que é conhecido como cordão de prata. Então, a gente sempre que fizer esse movimento, né, de desdobramento, a gente está conectado ao corpo, através desse cordão, e somente quando esse cordão é rompido, e aí a gente tem a morte do corpo físico. Quais são os objetivos, né? Para que a gente faz um desdobramento? Seja para um atendimento espiritual, um exercício da mediunidade, um reencontro dos nossos entes queridos, né? O nosso lugar de origem, né? Para recompor energias físicas e morais ou estudos. E aí eu queria contar agora uma coisa para vocês, porque nada acontece por acaso. Né? Por que eu escolhi esse tema? No começo do ano passado, normalmente eu acordo mais cedo que meu marido, o Sérgio, que está aqui na frente. E nesse dia eu acordei, ele já estava acordado, sentado na cama, assim, embasbacado. E tá tudo bem? Não, você não sabe o que aconteceu. E ele começou a me contar um sonho que ele teve. Não, porque eu estava num lugar, e ele começou a dar vários detalhes dessa experiência. Um lugar assim, eu sentia o cheiro, eu percebia o espaço, era um lugar que para mim me era familiar, e eu estava acompanhado, mas eu não sabia de quem. E eu fui ao encontro da família da minha primeira esposa. E lá estavam as irmãs dela, todas encarnadas, numa sala conversando ativamente, e eu fui ao encontro da mãe delas, que estava no outro cômodo, mas ela estava triste, porque uma das filhas tinha acabado de falecer. Fui lá reconfortá-la, abracei, ela chorou, então senti toda aquela emoção desse encontro. Aí ele falou assim, mas peraí, mas ela não morreu? Eu acabei de passar ali, e aí quando ele retorna ao outro cômodo, ele viu que ela estava ali também, assim como o outro irmão que também já havia desencarnado. Ele ficou olhando, mas vocês estão bem? E todos bem, né? Com aquela aparência linda, mais jovem, felizes, né? E até ele quis questionar o irmão, porque ele teve uma morte mais violenta, de um caso que foi mais complicado. Ele até quis falar, mas o que aconteceu com você? Eu falei assim, não, um dia eu te conto. E aí ele, né, naquele momento ficou refletindo, mas como assim e tal? E depois ele virou para mim e falou assim, você que está estudando isso, né, essa coisa de espiritualidade, por que as pessoas que já partiram tinham uma cor linda, um brilho, né, elas estavam coloridas, né, e as outras estavam meio embaçadas, um negócio meio quase preto e branco? Não sei, isso eu não li em lugar nenhum. Mas isso ficou na minha cabeça, falei, né? Engraçado mesmo, né? Nunca tinha percebido isso. E aí, na minha vasta aquisição de livros para entender, eu estava lendo um outro livro, na época, e esse livro chegou em casa, eu falei assim, mas quer saber? Hoje eu vou ler esse livro. Depois eu continuo aquele que eu estava lendo. Comecei a ler. Descemos para a piscina, eu falei, não, vou ler esse livro lá na piscina. Aí eu leio esse trecho. Podemos assimilar que a aparência do perispírito encarnado, além de ser mais densa, dificultando a livre manifestação de suas propriedades, mostra-se ainda embaçada, quase sempre sem luminosidade, característica dos seres libertos do corpo físico. Eu parei e falei assim, não é possível. Isso se deve à dificuldade que a consciência tende a alcançar um estado de maior tranquilidade, agindo de conformidade somente com o ambiente extrafísico, que é natural em certa medida, pois no período de encarnação,
O perispírito, que está quase que totalmente absorvido em coordenar, estimular e conduzir os milhares de fenômenos que acontecem na intimidade das células e dos órgãos do corpo somático. Suas manifestações, portanto, deixam muito a desejar no que concerne à naturalidade necessária para a exudação da luz astral e a manutenção dos atributos da sua constituição íntima. Eu li, falei assim, você não vai acreditar no que eu acabei de ler, comecei o livro agora e está me explicando aquela dúvida que a gente teve. Então, nada acontece por acaso. E a espiritualidade sabe o momento de trazer os temas. E aí a minha única dúvida era, tudo bem, eu aprendi com isso, mas e o que o Sérgio tinha de mensagem para receber? Eu entendi a minha. E tem a dele agora para ele entender. Que aí cada um tem um aprendizado, né? Com tudo isso que acontece. E aí tem o termo sincronicidade, tanto a psicologia trata esse tema, mas aí o Juliano Posati, numa aula sobre sincronicidade, ele trouxe esse resumo que eu acho que é bem legal. Então, sincronicidade é a experiência de construção de sentido no tempo, onde eventos aparentemente aleatórios encontram um eixo comum a partir da consciência. E aí, falando um pouquinho, né? Mediunidade e desdobramento. Então, quando você tem uma mediunidade, primeiro, né? Todos nós temos a mediunidade, né? Ela é uma característica. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Também do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, é uma característica que todos nós temos, nós podemos desenvolver e aprender mais sobre ela, utilizá-la a serviço do próximo, ou simplesmente deixá-la lá. Uma outra oportunidade. Mas quem tem essa mediunidade um pouco mais trabalhada, um pouco mais desenvolvida, vai ter uma percepção diferente desse desdobramento. As experiências são mais conscientes, se lembram com mais facilidade, com precisão de detalhes e emoções, notam com facilidade a presença de espíritos encarnados ou encarnados, e falam ou têm espasmos com reflexões de ações do espírito, né? De repente você tem, né? Tá dormindo, ou às vezes até fala. Até essa experiência do Sérgio, eu nunca tinha tido uma experiência de desdobramento. E depois que meu avô faleceu, eu tive a oportunidade de encontrá-lo. Foi muito lindo, porque a espiritualidade, mais uma vez, sabe o que faz, né? Eu pude vê-lo ao longe, né, no momento. Ele estava bem, acompanhado com uma pessoa que parecia que estava cuidando dele, orientando. Ele estava mais jovem, mas eu pude ver que naquele momento que cruza o olhar, né, quando você está passando e cruza o olhar, ele me deu um sorriso. Tá tudo bem. Isso é aquele quentinho no coração que a gente precisa às vezes, né? E depois disso eu tive a oportunidade também de ter um momento parecido com a minha avó, mas a sensação, né, que as pessoas falam de desdobramento, de você realmente se ver fora do corpo, olhar o corpo ali e sair passeando bem consciente, isso ainda não tive essa percepção. Li muitos livros e conteúdos, e eu acho que também quando a gente tem uma mediunidade, a gente tem que estar preparado e tem que ser muito consciente da responsabilidade que você tem. Então não é só assim, que legal, vou desdobrar essa noite, vou dar um rolê. Não, gente, você tem que ter um objetivo, né, que seja bom, que seja correto para fazer esse processo, né? Então,
vou fazer um atendimento espiritual, né? Vou poder ajudar alguém, eu vou auxiliar um grupo, ok, mas sair para dar um rolê não é isso, né? Eu acho que por isso que a espiritualidade sabe quem tem que lembrar, quem não tem que lembrar. Porque às vezes também você pode ter recordações que não são tão boas e você não está preparado para, né, assimilar todas essas informações. Então, esse tema eu acho muito interessante e eu acho que desperta muitas coisas. Mas eu acho que essa sensação de voltar para de onde viemos, como é o texto que o Cipriano leu, né? De se sentir em casa e voltar mais tranquilo, isso é muito bom. Mesmo que a gente não lembre o que aconteceu, mas essa sensação de acordar bem é importante. E aí, como a gente separa o que é sonho e o que de fato é um desdobramento, né? No sono, nos sonhos, a gente não sabe quando está sonhando, né? Simplesmente acontece. Não ocorre alguma alteração vibracional, a gente está lá, né, quietinho, mas a gente é um espectador, como se você estivesse no teatro ou no cinema vendo o filme passando, você fala, está acontecendo muita coisa. Já no desdobramento, muitas vezes você vai ter essa lucidez, pode não ser de todo o caminho, do antes, do durante e o depois, mas em algum momento você fala assim, opa, você sente um estado vibracional, muitas pessoas relatam, né, que antes de desdobrar sente uma vibração, algo diferente. E você interage na situação. Você pergunta, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você? Então, sempre que você estiver interagindo, você então está participando desse momento, né, desse desdobramento espiritual. Já tive algumas situações, e aí talvez eu não estivesse preparada para isso, onde eu sabia que eu ia encontrar meu pai. Então, eu estava num lugar que eu me reconhecia como familiar, é como se eu soubesse que ele estava ali, mas no momento que eu vou chegar perto, me aproximar, eu acordo. Mas só o fato de saber que ele estava ali é um quentinho no coração também. Em algum momento, a gente vai bater um papo. Ou se a gente já bateu, eu também não me lembro. Aí eu trouxe esse texto do Robson Pinheiro, ele fala, né, sobre o desdobramento, que eu achei bem legal. Quando experimentamos a saída do corpo, é uma das coisas mais fascinantes, mais emocionantes que se pode viver. Olhamos para o próprio corpo e constatamos que não somos aquilo ali deitado. Ao mesmo tempo, somos tomados de uma sensação de tranquilidade, de gratidão a Deus e à vida, porque somos imortais e não nos resumimos à matéria que ali está. Eu acho que essa é o melhor quentinho no coração, né? Apesar de todas as questões que a gente enfrenta, mesmo que a gente não tenha lembrança das vivências que a gente tem, né, durante os sonhos, saber que isso aqui é só uma passagem é um quentinho. E aí, para resumir, né, o que foi tudo isso para mim. Então, sonhos são aspirações que temos no mundo material. Desde pequenininha eu sempre quis ser mãe. E cada um tem um sonho. Meu sonho era ser mãe. E sou muito feliz sendo mãe. Lógico que a gente sempre pensa, mas eu queria ter um bom trabalho, fazer uma faculdade, ter uma casa. Aí, resgatando até a palestra da semana passada, né? Pedir e obter isso. Mas o que de fato a gente precisa pedir? Um bom trabalho, uma faculdade, uma casa, ou ser feliz, se sentir bem, né? A palestra da semana passada acho que fez essa reflexão, que foi muito bacana. Através dos sonhos podemos nos entender e conhecer melhor, com certeza. Às vezes a gente tem uns sonhos que parece que fala assim, tá errado aqui, pensa bem, né? Vamos rever todo esse processo, tudo que está acontecendo. Também são oportunidades apresentadas para compreendermos sobre a imortalidade da alma, o constante aprendizado e evolução que a gente tem, a gratidão pela oportunidade de reencontros e conexões, seja aqui, ou seja no plano espiritual, o trabalho e o amor por nós mesmos e ao próximo,
E também é uma oportunidade de nos reconectarmos com Deus. Acho que isso é super importante. É o que mais me chamou a atenção em todo esse conteúdo. Então, há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas elas, só as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo são os sonhos. Sonhos que a gente sonha sempre, em todos os lugares, seja aqui, ou no outro plano, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Eu trouxe uma música que eu acho que tem muito a ver com essa reconexão. Ele fala, a música é em inglês, mas ele fala: eu não estou sozinho, o seu coração é minha casa. Vou colocar para vocês porque a gente não consegue. Como depois a Adri vai fazer o passe, a gente já entra no clima aqui. Like a river flows, joy like a fountain.
silêncio. Obrigada, gente. Adri. Bom, vamos procurar nos manter nesse clima, né? Acho que essa música já relaxou muito a gente. Peço que os passistas venham até aqui. Então, vamos fechar nossos olhos. Relaxar nosso corpo. Vamos nos sentando bem confortável na cadeira. Sente o seu pé apoiado no chão, seu corpo na cadeira, suas costas. Movimenta um pouquinho, né? Relaxando principalmente os ombros, pescoço. E vamos fazer aquela respiração profunda juntos, nos conectando nesse momento agora, deixando todas as nossas preocupações de lado. Então vamos inspirar profundamente, encher o nosso peito de ar, segura um pouquinho e expira. Esvazia o peito, solta todo o ar. Outra vez, inspira profundamente e expira, solta todo o ar. A última vez, inspirando, sentindo o ar estufando o seu peito e expirando, relaxando, esvaziando o peito, abrindo nosso coração, nossa mente, para receber tudo que nos foi preparado nessa noite pelo plano espiritual, mentalizando nosso Mestre Jesus aqui entre nós. Ele sempre com aquele olhar meigo, com aquele acolhimento, que nos faz sentir tão bem. Nosso anjo da guarda, nosso mentor que também está aqui ao nosso lado. E sobre as nossas cabeças, através dos amigos espirituais da fluidoterapia, dos passistas encarnados, vai sendo projetada uma grande luz. Vamos visualizar essa luz sobre as nossas cabeças. Ela é muito branca, muito brilhante. Ela vai incidindo lá no alto da nossa cabeça e ela vai percorrendo todo o nosso corpo. Devagarzinho, parando em cada um dos nossos centros de força, realinhando, nos trazendo muito equilíbrio, muita paz, saúde, esperança, todas as
as nossas dores possam ser suavizadas, aliviadas. Que possamos receber todas as boas intuições do plano espiritual. Se possível, que nesta noite possamos ter um sono bem relaxante, bem tranquilo. Se for possível, se estivermos preparados, possamos ter esse sonho espiritual do qual foi explicado aqui na palestra. Uma oportunidade de muito aprendizado, conexão com o mundo espiritual. E se não for nessa noite, com certeza vamos ter essa oportunidade em algum momento. Vamos levar toda essa luz que está agora aqui através do nosso pensamento nos nossos lares, envolvendo os nossos familiares nesses fluidos benéficos, fluidos de muito amor. Que essa luz possa clarear toda a nossa casa, penetrando em cada um dos cômodos, iluminando, fazendo uma grande limpeza, uma grande higienização de todo o nosso lar. Que possamos agora também nesse momento mentalizar os nomes que colocamos na caixinha de vibração ao entrar aqui no SPI. Que esses espíritos, sejam encarnados, desencarnados, possam receber tudo que precisam, possam ser envolvidos com muita paz, muita serenidade, com todo o nosso amor. Como se a gente estivesse abraçando, com uma corrente de luminosidade, de cura. E possamos ter uma semana abençoada, uma semana de muita fé, de muita confiança, porque as dificuldades elas vão aparecer, mas vamos estar mais fortalecidos, mais confiantes, mais serenos, mais tranquilos, para fazermos as melhores escolhas. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lentamente, precisa ter pressa, vai sentindo o seu corpo, ainda de olhos fechados, movimenta os pés, mãos. Vamos voltando aqui nesse ambiente,
Daí lentamente vamos abrindo os nossos olhos, com a certeza de que recebemos tudo o que nós precisávamos nessa noite. Agora, dando continuidade ao trabalho, o Marcelo vai vir aqui fazer o encerramento da noite. Não precisa. Agradecer a Manuela, agradecer ao Cipriano, a Adriana, por aquecer meu coração nessa noite. Motivo pelo qual eu acredito que cada um de nós está aqui. Buscar que os nossos corações sejam aquecidos, que a gente possa ter uma compreensão melhor das nossas noites de sono, dos nossos sonhos, de tantas coisas que acontecem conosco. Eu pensei em várias formas diferentes de encerrar essa noite. E acho que fui intuído de encerrar de uma forma um pouco diferente. Eu vou pedir para os nossos passistas que eles escolham uma pessoa e entregue a oração do sono. Cada uma delas vai entregar para um de vocês essa oração, que é uma bússola para este momento que você possa estar vivendo, que você possa, de alguma forma, olhar para essa oração e experimentá-la durante algumas noites antes de dormir. E tá aí uma das ciências do sonho, é a nossa preparação, é a forma como nós agradecemos o dia, como terminamos o dia. É quem você achar que você deve entregar. São diferentes as orações. Vai entregar mais. De voltar. De entregar para outra pessoa. Já entregou. Tem mais essas. Só é a última. É a última. É uma para cada um. Tem aí. É uma só, essa é uma grande. Quem gostaria de receber e não recebeu? E é dessa forma, levando essa oração para sua casa, com esse coração aquecido, gostoso, muito aconchegante. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, iluminada, confortante, amorosa e tudo aquilo que a gente veio aqui buscar. Bom? Pedir para o Mauro então dar um recado final. Hoje ele está substituindo o Ricardo. Antes dele dar o recado final, chegou o livro Mediunidade. Ele vai fazer parte do próximo curso que irá começar às quartas-feiras. Ele vai ter uma dinâmica diferente. Então, para quem estiver buscando estudar mais essas questões do sonho, do sono, dos desdobramentos e tudo mais, está aqui uma boa oportunidade para começar a estudar com a gente, tá bom?
Bom, boa noite. Não sobrou nada para falar, né? Mas para o pessoal da online, morram de inveja. Eu recebi uma oração, tá bom? Vocês estão aí, não receberam. Mas é agradecer a presença de todos vocês e dar o tradicional recado do Ricardo, que tirou, juntamente com a Sônia, com a Vanderlei, com a Denise, uma semana de merecido descanso, mas segunda eles estarão de volta. Desejando que eles aproveitem a semana, que Deus esteja sempre com eles. E a vocês também, que nós tenhamos um excelente resto de semana. E se hoje não foi tão bom, vamos separar as coisas boas. Quem sabe a gente sonha com as coisas boas, né? Colocamos no pensamento para que a semana seja sensacional para todos. E o recado final, precisamos de macarrão, molho, feijão para a cesta básica. Não precisa trazer um pacotão cada um. Se trouxer só uma peça de cada um, já nos ajuda muito. E agradecer que, se não fossem vocês, eu não sei se essa casa ainda estaria funcionando. Muito obrigado pelo retorno de todos, pelos que vieram as primeiras vezes. Muito obrigado, vocês são muito importantes. Obrigado. Boa noite, hein? Vocês também. Oi, mãe. A minha mãe está na palestra hoje. Boa noite a todos. Boa semana. Obrigado. Boa noite. Ela resolveu demais.